Continuando o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, hoje o vídeo de número 16, uma mensagem urgente para a vida da igreja. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, a partir do verso 1, tendo uma noção de cada carta que foi enviada à Ásia Menor, às sete igrejas, que representa a igreja na sua totalidade, em todos os tempos. Começaremos então com a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, o versículo 1, que assim diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa carta foi escrita cerca de 40 anos depois da fundação dessa cidade. E essa carta está direcionada então ao anjo da igreja. Não se sabe ao certo quem era esse anjo nos dias da carta, a não ser aquilo que temos em alguns textos registrados por Paulo. Segundo o relato de Lucas, em Atos capítulo 18 a 20, Paulo visita a cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo. E na sua terceira viagem, ele passa lá pelo menos por 3 anos. Está registrado em Atos capítulo 20, verso 31. Foi uma das longas permanências que Paulo teve em um só lugar. Essa igreja teve esse privilégio de tê-lo, nessa cidade teve esse privilégio de tê-lo por 3 anos ali. No capítulo 20, o evangelista Lucas, ele relata que após a sua saída de Éfeso, Paulo, ele deixou ali Timóteo como pastor dessa igreja em Éfeso. E se nós queremos saber um pouquinho mais sobre a vida de Timóteo, a gente vai lá nas 2 cartas de Paulo escrevendo a Timóteo, em especial na primeira carta, capítulo 1, verso 3, nós vamos ver que Paulo está escrevendo a esse seu auxiliar nesse momento da sua missão sobre a face da terra. Timóteo, como pastor da igreja, estava em Éfeso. Posteriormente, Tíquico foi o substituto de Timóteo. Atos capítulo 2, verso 4, vai trazer esse relato junto com Efésios capítulo 6, verso 21, e na segunda carta então de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12, dá essa possibilidade de Tíquico ter sido substituto de Timóteo naquele lugar. Paulo, 3 anos, depois Timóteo e depois Tíquico. Nos escritos dos pais da igreja, há relatos de que também João, também o apóstolo, esteve em Éfeso. O que nós olhamos de especial na vida dessa igreja, e sendo esta a primeira carta de Cristo Jesus, no livro do Apocalipse, ou no seu livro da sua revelação como um livro profético, nós vemos que houve sinais de avivamento nessa igreja. As pessoas que ouviram o evangelho foram denunciados publicamente por causa das suas obras. Ou seja, eles incomodaram a sociedade. As pessoas que se convertiam corrompiam totalmente, eles rompiam totalmente, com o ocultismo, queimando seus livros de magia e outras coisas. Havia uma conversão real sobre suas vidas. Em terceiro lugar, que nós vemos como avivamento nessa igreja, que o evangelho espalhou-se dali por toda a Ásia Menor. Então, durante a primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia naquela igreja. E se nós pegarmos o livro de Efésios, junto com esta carta dirigida a Éfeso, nós vamos ver que Jesus e Paulo falam sobre a mesma coisa na vida dessa igreja, a questão do amor. Aquela igreja tinha um profundo amor a Deus, e nós vamos ver Paulo agradecendo quando ele escreve a sua carta aos Efésios a essa igreja. A primeira prova, porém, de declínio da igreja está registrado em Atos capítulo 20, verso 17 a 31.
Nós vamos ver essa questão do primeiro amor nesta igreja e o que isso traz para nós, né, como referência para nós estarmos vendo nós como igreja hoje na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo, ou na visão de líder que Jesus traz, é aquele a quem Jesus então se refere. Né? Pode ter sido então o último pastor na vida daquela igreja nesse período de Paulo, que seria Tíquico, possivelmente. Olhando para essa carta, então, nós vamos ver algumas coisas que também têm relação com a sociedade, com a cidade, né, com os moradores dessa região também. Porque Éfeso era uma das principais cidades da Ásia Menor. O nome Éfeso quer dizer desejado. Olhando para a sua situação geográfica, a cidade de Éfeso era a capital da província romana da Ásia, com Antioquia da Síria e com a Alexandria no Egito. Formava então o quê? Um grupo de 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. Famosa era por sua riqueza, por sua sabedoria e também por sua impiedade. Ela era conhecida na região da Ásia como a Luz da Ásia. Era o principal centro de comércio da região, o ponto terminal do grande sistema de estradas romanas, aquelas estradas que trouxe a Pax Romana sobre o Império. Ela tornou-se também célebre por outras questões, principalmente uma delas, a prática de idólatras e as questões de magia que havia no contexto da sociedade. Por isso ela se tornou também uma cidade muito supersticiosa. Dentro da cidade de Éfeso nós vamos ter o templo a Diana, ou a Diana dos Efésios, como Atos capítulo 19, o verso 19 e o verso 28 diz para nós. Esse templo a Diana, né, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana, ou Artemis, era conhecida como a deusa da vida, a deusa da reprodução, a deusa da caça e a deusa da luxúria. Pensavam que ela havia caído do céu, Atos 19, verso 35 vai mostrar isso. Ela era adorada em toda a Ásia Menor, Atos 19, verso 27 traz esse relato para nós. E o seu culto era ruidoso, cheio de promiscuidade, incluindo até mesmo a chamada prostituição religiosa que havia dentro da esfera de adoração nesse templo. Éfeso, por sua posição também, os cristãos da Ásia que eram condenados eram enviados para lá para o seu último suplício, porque era caminho, né, para Roma. De lá eles iam para onde? Iam para o Coliseu de Roma para serem martirizados. Então, todos os cristãos que foram perseguidos, foram presos e foram condenados, né, passavam por Éfeso para ir então até Roma, para ali serem martirizados. Ali também havia uma grande e numerosa colônia judaica. Nesse tempo, Éfeso ele deu apoio ao decreto do governador da época, do César da época, Domiciano, onde o imperador deveria ser adorado como um deus, tornando-se o centro da adoração ao imperador. Éfeso, então, quando Domiciano diz que o império todo deveria adorá-lo como Deus, Éfeso então vai estar tomando isso para si, vai receber esse decreto e vai tornar-se então o centro da adoração ao imperador. Naquela cidade, como hoje, o diabo usou muitas táticas e 2 delas prediletas eram perseguição ou sedução, né? Oposição ou ecumenismo, não tinha como ser. Essa igreja que ali está, então, ela tinha que tomar uma posição. Se ela fosse perseguida, é porque ela ia ser oposição a todas as questões que estavam acontecendo ali em relação à sua fé em Cristo Jesus. Ou ela ia ser seduzida pelos costumes, né, ia fazer
um evangelho mais light para a sua vida, um evangelho mais voltado a conviver com alguns aspectos do mundo, o mundanismo dentro da sua vida, tornando assim então um ecumenismo promíscuo na presença de Deus. Essa igreja ela recebeu pelo menos duas cartas. Uma foi a de Paulo, que é a Epístola aos Efésios, que se deu no ano 64 depois de Cristo. A outra foi do próprio Cristo. Aqui está em foco agora para nós, que está no ano 96 depois de Cristo. O que vemos então, que nós já falamos no início desse vídeo, cerca de 40 anos que a igreja fora fundada, na segunda geração de cristãos ali naquela igreja. Jesus envia então uma carta à igreja de Éfeso, mostrando que ela permanecia fiel na doutrina, mas ela havia esfriado em seu amor. Essa é a questão em relação a essa carta que Jesus envia para a sua igreja. Isso depois dessa igreja já estar na cidade de Éfeso por cerca de 40 anos. No início eu falei 40 anos como cidade, mas sim como igreja, a igreja que ali vai se fazer presente. Olhando mais diretamente para o texto das Sagradas Escrituras, nessa carta, o noivo, que é Cristo, vai se apresentar à sua noiva, que é a igreja. E quando Jesus se apresenta à sua igreja, ele quer dar segurança a essa igreja. Isso que já diz o verso 1. Deus se apresenta como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. Cristo, então, é aquele que está presente na vida da sua igreja. Cristo é aquele que protege, Cristo é aquele que recompensa, mas Cristo também é aquele que olha para a sua igreja. E se a sua igreja não está de acordo com a sua vontade, porque a igreja foi estabelecida, a igreja foi criada nele, ele vai repreender essa igreja. Em nossa teologia, nós perdemos o impacto dessa verdade na presença real de Cristo entre nós. Às vezes nós vemos Cristo distante de nós, e não presente como o Emanuel, como Deus conosco, dirigindo a igreja que é dele. Nós temos a ideia desse Cristo no céu, um Cristo no trono, um Cristo reinando à destra do Pai, mas não temos essa visão clara de que ele está aqui nessa noite, no meio da congregação, toda vez que nós nos reunimos. Nós perdemos o impacto da presença de Cristo no nosso louvor, nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Tornamos tudo mais antropocêntrico e tudo mais com um Cristo distante. Nós cremos na sua transcendência, mas nós não vivenciamos a sua imanência. Perdemos o senso da glória de Cristo presente entre nós. Era assim que estava vivendo esta igreja. Por isso que Jesus fala a essa igreja: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O verbo grego katrein, kratein, que quer dizer conserva, é diferente do traduzido por tinha no verso 1, no capítulo 1, verso 16. Significa aqui segurar com firmeza. Não é aquele que simplesmente tem em suas mãos os candeeiros, mas aqui é o sentido diferente de estar segurando com firmeza. Ele tem o controle da igreja totalmente dentro das suas mãos. Ninguém pode arrancar-nos das mãos de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele torna-se o Senhor, ele é o proprietário da sua igreja. E é ele quem convoca, é ele quem envia, é ele quem utiliza a igreja a seu serviço, a estrela. Aí, e o texto continua dizendo: anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A mesma forma de Apocalipse capítulo 1, verso 12 e verso 20. Cristo está presente na igreja. Cristo está mantendo o seu poder, a sua vigilância, o seu cuidado
dando sentido para a comunhão que existe nessa igreja. Por isso que nós precisamos olhar bem para a forma que Jesus se posiciona, né, com relação aqui ao candeeiro. Candeeiro representa justamente o testemunho e a mensagem proclamada pela igreja. Capítulo 2, verso 5 de Apocalipse, ele diz assim para nós: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ainda no capítulo 11, trazendo para nós aqui no verso 4, Jesus vai falar algo que nós vamos estudar futuramente, mas dizendo assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. É Cristo que tem os candeeiros, Cristo que tem nas suas mãos, ele tem essa segurança firme. Os candeeiros são portadores da luz. E Cristo é aquele que traz a luz para este mundo tenebroso a partir da sua igreja. A sua igreja é a luz no mundo. É por isso que o candeeiro serve para iluminar, mas eles mesmos também são iluminados. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, verso 17. Efésios 1, 17, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua esperança aos santos. O candeeiro serve para iluminar, mas o candeeiro também toma dessa luz sobre si. Né? Ele também é iluminado através da ação do Espírito Santo que está no meio da sua igreja. É o Espírito Santo quem ilumina. Né? Isso nós já víamos no Velho Testamento, né? Aquilo que falava sobre essa questão. 1 Reis, capítulo 7, verso 49. 2 Crônicas, capítulo 4, verso 7. Zacarias, o profeta, no capítulo 4, verso 2, depois você pode ir aos textos e olhar. É o Espírito Santo, é ele quem nos ilumina. Aquele que é iluminado pela luz divina também deve fazer o quê? Deve se tornar luz de Deus, deve se tornar candeeiro. Né? João capítulo 1, verso 9 e capítulo 8, verso 12, vem falar sobre isso. Comparando isso, você pode olhar para Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, quando fala que nós somos luz no mundo. A igreja é chamada para ser iluminada. A igreja é chamada para iluminar também. O caminhar no meio dos candeeiros de Jesus Cristo é um caminhar judicial. Cristo não está satisfeito com a condição da igreja. Cristo vai exercer juízo se essa igreja não se arrepender. Por isso que o candeeiro significa a espiritualidade da igreja. A espiritualidade que Cristo observa da sua qualidade de tornar-se luz, na sua força de iluminar. Ok? É isso que nós vemos então no capítulo 1, já no início dessa carta, no capítulo 2, no início, verso de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva, segura firmemente na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O verso 2, que vamos tratar no próximo vídeo, ele vai falar assim: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O que nós vemos aqui, que Jesus fala com elogio a essa igreja, a sua noiva, por suas virtudes. Ele vê as virtudes nessa igreja. Capítulo 2, verso 2, o capítulo 2, no verso 3, ele diz: e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não se deixaste esmorecer. O verso 6 ainda fala:
Tens, contudo, a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. Nós vamos olhar, então, no próximo vídeo sobre a revelação de Cristo na vida dessa igreja, ele deixando claro um atributo de Deus que nós precisamos, como igreja, lembrar sempre, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, né, para que através disso nós entendamos que Ele tudo vê, que Ele tudo sabe e Ele traz conforto naquilo que nós estamos indo bem, mas Ele também traz para nós advertências para que nós possamos viver plenamente o Evangelho que Ele quer que nós vivamos. Né? Nós precisamos olhar para isso. Esta igreja, a gente vai ver, é uma igreja fiel na doutrina, é uma igreja que teve muito conhecimento, como eu disse no início. Né? Paulo ficou 3 anos nessa igreja, o lugar onde ele mais parou para ensinar. Depois ele mandou Timóteo na vida dessa igreja. Timóteo também ficou ali um tempo ensinando essa igreja. Depois que Timóteo saiu, veio Tíquico, que ficou também como pastor naquela igreja. Aquela igreja sempre teve amparo, né, de pastores no ensino dela. Isso fez dela uma igreja fiel na doutrina, mas ela deixou o primeiro amor. Vamos entender isso à luz dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, forte abraço do seu irmão em Cristo. Próximo vídeo nós continuaremos no capítulo 2, do verso 2 em diante. Verso 2, 3 e 6 principalmente, para ver os elogios de Jesus na vida dessa igreja e entender isso para nós hoje. Te espero lá, né? Esteja compartilhando esse vídeo com mais pessoas, para que nós tenhamos mais pessoas juntos estudando a palavra de Deus. E se houver dúvidas, se houver alguma indagação que ficou não claro até aqui, que possa me procurar, mesmo que seja através das redes sociais, que nós vamos estar tirando as dúvidas juntos, para que possamos crescer juntos também no conhecimento do Senhor, nosso Deus, para que nós possamos ser também, né, essa luz diante das trevas que nós precisamos ser, tendo a luz de Jesus Cristo sobre nós, na ação do Espírito Santo, para que nós possamos iluminar também. Deus assim te abençoe, te vejo no próximo vídeo.